Boa noite. Está no ar, na tela da Band, o Rio Grande que dá certo. E começamos logo com uma pergunta. O que você que está em casa nos assistindo, eu aqui no estúdio, o nosso diretor de jornalismo Renato Martins e o comentarista Afonso Ritter, que participam hoje desse programa, desse debate, e todos os gaúchos, podemos fazer para ajudar o Estado a sair dessa crise? Além da falta de recursos, há um clima de medo que faz com que cada vez mais a gente fique recluso em casa. Quem responde é o empresário, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, empresário Gustavo Schifino, nosso entrevistado de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, boa noite. O Afonso e surfista também, né? E surfista. E surfista. E surfista. Por pouco não chegou hoje de skate aqui no estúdio também, né? Exatamente, aqui é alto, é difícil. É, mas dá para subir. Dá. De que forma se pode reagir? A gente está muito preocupado, né? O momento demanda muito discernimento em relação à situação. O que a gente não pode é superestimar uma coisa que já está difícil, né? A quantidade do que se circulou nas redes sociais de WhatsApp e situações que eram mentirosas, de arrastão no Shopping Lindóia. Não vá agora na Avenida Ipiranga porque está tudo bloqueado por pessoas que estão assaltando quem está transitando de carro. Então, isso levou as pessoas a ficarem num nível de ostracismo, de não quererem saírem das suas casas, e isso acaba levando um problema de trânsito, um problema de consumo, e a cidade vai dando espaço para a delinquência num ambiente onde deveriam estar transitando as pessoas de bem. Então, a gente tem que reagir a isso. As pessoas têm que entender que ficar em casa não é a solução. Não olhar para essa dificuldade e não exigir que o Estado ofereça mais segurança também não é a solução. O reagir é exigir que o poder público entregue um ambiente mais civilizado para a gente transitar e a gente não superestimar o medo. Por mais que a situação esteja difícil, a gente não vive numa Medellín, né, para quem está vendo lá o Narcos, da década de 80. É difícil, mas não precisa uma senhora para ir no Zafari, uma metralhadora ou uma R-15, como os memes circularam a varejo. Assim, não dá para seguir muito a reboque também na rede social. Não dá. Esse é o nosso apelo, né? As entidades que estão liderando esse movimento para não dar voz e vez ao medo tem duas mãos. Uma mão que é efetivamente exigir do governo que se otimize melhor os nossos recursos da segurança pública e a outra é mostrar para a população que a gente vive numa cidade transitável, que não é necessário ficar convidando a amiga para tomar só o café em casa, porque tem medo de sair à rua. E tem muita gente que está com medo de sair à rua. Ou seja, já tem uma lição aí, nós não podemos ficar reféns dessa mídia alternativa e anárquica, né? Exatamente. Que quer ver o circo pegar fogo mesmo. Exatamente. A gente vê algumas coisas, claro, de pessoas que tinham interesse num determinado momento que o caos fosse instalado, né? A própria criminalidade trabalha com isso, trabalha né? com e isso. usa as redes sociais também. E o que aconteceu com a família dos soldados que estavam recebendo os salários parcelados, né? Eles se insurgiram, né, de não deixar a brigada sair para as ruas e a esse movimento corporativista também foi propício para que a bandidagem, para que as pessoas de má intenção divulgassem coisas que eram mentirosas, que levaram as pessoas a ficarem com um nível de angústia maior do que seria razoável. Agora, há uma reação por parte dos empresários também, principalmente nos bairros. Os bairros, os comércios de bairros têm feito protestos pedindo mais segurança. Sim, o problema de segurança ele é patente, ele é recorrente e é necessário que os veículos, que as entidades exijam uma melhor atuação, né? A gente volta a alguns temas com essa campanha, como será que a segurança que é feita dentro de um estádio deve ser feita por segurança pública ou deve ser privada? Né? Será que esse soldado não deveria estar no seu posto no momento que... Ou será que... Até dos presídios, né? Ou será que o contingente da Brigada Militar que está cedido deveria estar cedido a esse volume? Será que a quantidade de retaguarda que a gente tem na Brigada Militar não poderia ser otimizada em relação à tecnologia que a gente tem hoje? Então, a gente quer exercitar isso para que a gente tenha mais efetivo nas ruas. Presidente, não tem também pessoas, digamos, de uma certa liderança, eu estou falando agora em termos até de Brasil, ou da crise nacional, que levantam, que tornam a situação, descrevem a situação pior do que é atualmente, e são eles as mais prejudicadas por si mesmos, ou seja, estão cuspindo neles mesmos. Então, Afonso, tu é sempre muito inteligente nas percepções, aí, e é verdade isso. Hoje, essa mesma pessoa que está promovendo esse medo, talvez perca o emprego ali na frente porque aquele local que ela trabalha... Ou as vendas. Ou as vendas, porque é uma consequência natural. Todos nós dependemos do consumo
quando ele não acontece, e a gente está vivendo um momento de retração que nunca foi visto, assim, na história recente, pelo menos. A gente teve um marco na Copa do Mundo, onde as vendas caíram, e agora a gente está com queda sobre aquele momento de queda. Então, somando as duas quedas, a gente está aí com uma queda em relação a 2013 de quase 25%. Daí a campanha que a CDL está fazendo agora, lançou agora, poderia descrever um pouco como é que vai ser feita essa campanha? O Reage-RS. O Reage-RS, ele tem duas fases, uma fase no mês de outubro e uma fase no mês de novembro. No mês de outubro é mais voltada a aplacar o medo. E a do mês de novembro é mais a demonstrar as coisas boas que estão acontecendo de trânsito, né, da população, de consumo da população. Efetivamente, o varejo está com oportunidades que são ótimas para compra, coisa que também normalmente só se vê em épocas promocionais. Hoje tu encontra em todos os estabelecimentos comerciais, porque a tendência, a lei da oferta e procura acaba regulando o mercado como um todo. Essa retração econômica hoje faz com que o varejo dê oportunidades absolutamente incríveis para quem for ao varejo fazer compras. Então, é um bom momento para que a pessoa faça isso. É importante que faça isso para garantir o seu próprio emprego. E na hora de ela repassar aquele meme da senhora com a metralhadora, ela tem que repensar se aquilo contribui ou não contribui, né? Tem uma onda de compartilhamento na rede social, as pessoas não pensam duas vezes antes de compartilhar. Exatamente. E tem que pensar. Tem que pensar. É conivente com o que está compartilhando. Exatamente. Né? É cúmplice daquilo que vai compartilhar. Agora, tu trabalhas muito com o público jovem, em função do teu comércio, a Trópico, né? E como é que tu vê essa percepção no jovem, que também é afetado diretamente, e ele mais do que nunca consome hoje, né? O nível de desconfiança das famílias, né, de angústia, ele transpassou os pais. Então, é comum tu ver mães indo até o varejo com os seus filhos e não deixando mais eles irem sozinhos. Mesmo pessoas que já são, pré-adultos aí com 16, 17 anos, a mãe ali junto, coisa que não seria razoável dentro de um lugar civilizado, né? Então, existe essa situação dos pais quererem acompanhar os filhos até o banheiro. E isso não é bom, nem para ele, nem para o jovem, porque acaba se tornando também fruto dessa angústia, acaba não tendo coragem, né, de agir frente à sociedade. Ele precisa também se impor, né, ter o seu sustento. Então, ele acaba ficando dentro de uma ostra, redoma, né, de uma redoma. E isso não é bom. Então, a gente percebe nos jovens, principalmente quem mais consome, que são das famílias que têm um poder aquisitivo um pouco melhor, um excesso, né, dessa redoma, que também não é positivo. Agora, presidente, tem o medo, então, que deixa as pessoas mais em casa, que impede das pessoas saírem, consumirem, transitarem pela cidade. Mas também tem a crise financeira. Falta dinheiro no mercado, falta dinheiro no bolso das pessoas. O que o comércio pode fazer? Além dessas promoções que o senhor falou também, que é grande a oportunidade no momento, existe uma parte em que o comércio cumprirá também nesta campanha dentro do Reage-RS, a partir de segunda-feira agora, para que fomente que as pessoas também saiam de casa, tenham atratividade para sair de casa? Sem dúvida. Tanto o comércio, quanto os bares, restaurantes, quanto os hotéis. Posso apostar com qualquer um dos senhores que tem ido a restaurantes que tem encontrado as casas vazias. Uhum. Então, os restaurantes estão com oportunidades que nunca tiveram, os hotéis, oportunidades que nunca tiveram, as lojas, oportunidades que nunca tiveram. É fruto de um momento de crise. Quem não enxergar que existe a crise não está enxergando o óbvio, né? Existe um momento de retração. E quem não usar criatividade também vai ficar parado, Vai ficar parado. Agora, não justifica, mesmo o que representa o executivo, o salário do executivo público estadual que recebeu parcelado, não é nem que deixou de receber, que seria aí alguma coisa entre 6% ou 7% do que circula na nossa economia, não seria razoável pensar numa queda de 10, 11, 12 em relação ao ano passado, por esse motivo. O que está levando não é falta de recurso. A abundância existe, é uma retração. A pessoa não está consumindo efetivamente, com medo de perder o emprego, e isso vai levar ela a perder o emprego. Há outras entidades que poderiam compartilhar essa campanha, porque é uma voz um pouco isolada nesse contexto hoje. Já somos a AGERT, a Associação Gaúcha, né, das Emissoras de Rádio e Televisão, a qual vocês fazem parte, entrou com tudo na campanha. O Cindy Lojas é nosso parceiro de primeira ordem, também entrou na campanha. A AGV entrou na campanha, que é a Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo. A Federação entrou na campanha também, estão assinando essa campanha junto. Então, já somos aí 5 entidades que estão capitaneando, porque também
para tu criar um ambiente para todas as entidades participar do desenvolvimento, fica um pouco tumultuado. Então a gente juntou 5 entidades grandes, fortes, que representam efetivamente as emissoras e que representam efetivamente o varejo, e lançou e não se apropriou da campanha. A campanha é de todos. O Reage RS, ele não pertence a A ou B, ou a emissora A ou B. Ele é um chamamento da sociedade civil organizada para que a gente reaja. E quem quiser se agregar, pode se agregar. Deve se agregar. Eu gosto muito do comércio de bairros, né? Moro na Zona Sul, frequento também o comércio aqui do Menino Deus. Invariavelmente eu tenho sido chamado pelos comerciantes que têm essa queixa realmente da questão da falta de segurança. Mas a melhor maneira de combater isso também não é fazer as pessoas circular criando promoções nos bairros? Exatamente. A gente vai ter no dia 5 de outubro o lançamento da campanha Compra do Pequeno Negócio, uma campanha que o Sebrae está fazendo, uma campanha lindíssima. E que tem a ver com isso, né? Ele está em bairro, segunda-feira. Então, está dentro desse objetivo, né? Sincronizar Compre do pequeno. Compre do pequeno negócio, né? E é brilhante. Quem puder entrar lá e conhecer a campanha, é uma campanha muito inteligente e que gera emprego, renda, tributo, né? Faz com que a sociedade circule. Ampliando um pouco o nosso debate, o varejo gaúcho, como é que ele se situa no contexto nacional? Eu tenho visto esses debates que têm sido feitos no sentido de ajudar a modernizar, né, o varejo. Isso também, de alguma forma, ajuda a melhorar, né, o desempenho das vendas. Né? De novo, né, a gente não dá para esconder que hoje o Rio Grande do Sul vive um momento de consumo que está mais penoso do que o resto do país, né? Quando todos os números de Duas crises se acumularam. Duas crises se acumularam, né? Uma local e uma nacional sob o mesmo teto que é nós aqui, né, nos Pampas. Então tem efetivamente uma crise. Agora, a gente acabou de realizar, por exemplo, um evento, o Zoom do Varejo, da Era do Compartilhamento, demonstrando que também tem um oceano azul para se navegar numa transformação absoluta do comércio, né? No futuro, eventualmente, as pessoas irão ao shopping center para comprar, elas irão para se divertir. Então, tem toda uma transformação onde é importante mostrar para o varejista do nosso estado ou da nossa cidade um outro tipo de consumo que encanta, né? Excita quando tu olha que a gente viu uma pontinha do iceberg aqui do que está se transformando, tudo que vai vir e as lojas com matriz aqui, elas estão avançadas, estão modernizadas, elas, digamos, estão atualizadas, inclusive no contexto nacional? Algumas sim, né? A gente tem alguns casos de varejos, né, com bandeiras gaúchas que estão fazendo sucesso no Brasil inteiro, grandes, pequenas e médias, mas ainda não é o que se gostaria, não é nada proporcional que seja razoável à magnitude ou à relevância desse povo aguerrido que a gente tem aqui, criativo. Qual é o segredo da loja que não está tendo crise? Tem loja aí que não está sentindo a crise. Tem loja que cresceu, inclusive ampliou seu espectro, trocou de público, talvez. Então, aproveitou a oportunidade da crise. Da crise, Qual é o segredo? Além da criatividade que o senhor já citou, que é uma, né? Não pode ficar parado. A crise, ela sempre traz uma super oportunidade, né? Uma super crise traz uma super oportunidade. Então, é mais difícil de encontrar essa oportunidade, demanda mais trabalho, mas se encontra, né? Então, tem algumas redes que conseguiram efetivamente trazer situações novas para o seu consumidor, algumas relacionadas à própria tecnologia. Então, existe uma possibilidade. Mas enquanto o momento, como 2013 ou 2012, isso acontecia a profusão, agora são casos mais isolados. Mais típicos, mas tem gente que está conseguindo surfar essa onda. O senhor, como líder do setor, sugere, recomenda que se troque, se diversifique na crise, por exemplo? Daqui a pouco eu estou vendendo X, vou tentar vender Y na crise. É perigoso, tem que tomar cuidado, né? Tu deve concentrar na curva ABC, naqueles itens que te dão realmente possibilidade, te dão venda e te dão margem, e tu deve experimentar alguns outros, mas substituir mix nessa época é bastante perigoso, não é recomendável. Vamos conferir uma matéria que fala justamente sobre comportamento e um oásis na crise, né? Mesmo em meio à crise, muitos brasileiros acabam extrapolando um pouco na hora de comprar aquele presente especial, principalmente quando quem manda é o coração. Juliano e Bruna se acertam em tudo, quer dizer, quase tudo. Ela gosta de gastar bem mais do que eu, né? Gosta de dar as coisas que ele gosta também, né? Daí faz parcelado, vai no cartão, carnê. No aniversário de casamento, ela gastou R$2.000 em um videogame. Uma hora comemorei, né? Mas depois eu fiquei pensando, seria um gasto excessivo, né? A gente tem outras prioridades também, né? E tem mesmo. O casal precisa mobiliar o novo apartamento. O videogame tem, agora o sofá talvez para sentar, para jogar não tem. Verdade, sofá não tem mesmo. Na hora de presentear alguém que a gente gosta muito, às vezes é difícil tomar decisões. Por exemplo,
você pode escolher um item como esse e achar que ele representa bem o seu sentimento. Mas aí você percebe um parecido, um pouco maior, que ainda cabe no bolso. De repente, você está levando para casa um coração desse tamanho e junto uma dívida. O problema é que o tamanho do amor não pode ser medido pelo valor do presente, mas muitas pessoas não se dão conta disso. Uma pesquisa realizada no Brasil revela que 1 de cada 3 casais gasta mais do que pode na hora de presentear o parceiro. O levantamento do SPC ouviu 600 casais. Metade reclama que o cônjuge não cumpre o planejamento financeiro. E 1 em cada 4 entrevistados briga quando os gastos extrapolam o orçamento. Aqui na loja a gente sempre percebe que quando é para um amigo, o pessoal é mais contido. Mas quando é para namorado, o pessoal faz o investimento mesmo. Para esta pesquisadora, o diálogo é a melhor saída, mesmo que estrague a surpresa. Teria que passar por cima de alguns mitos, essa ideia de que o outro tem que adivinhar o que eu estou precisando, né? Ou que eu estou querendo comprar e comprar para mim. Então, as pessoas têm que se comunicar e dizer, olha, isso é possível, isso não é possível dentro desse orçamento que nós temos. Poder administrar o dinheiro é uma tarefa de ser casal. Claro que não dá para exagerar no corte de gastos com os presentinhos. Afinal, ser ponderado não é ser pão duro. Já aconteceu então de você estar com alguém que te dava uns presentes muito baratos? Tipo em 99. Uma decepção só, na hora de abrir o presente, ver que tu recebeu um presentinho. Pois é, quando fala de sentimento, as regras são outras, né, Esquifino? O coração fala mais alto aí, né? A gente vai ter agora uma data aqui importante, que é 12 de outubro. Não é uma das principais datas, mas ainda assim é uma data importante. Perde para Natal, Mães e Dia dos Namorados, que são as 3 principais. Mas assim, ainda assim o varejo deposita um pouco de esperança aí no Dia da Criança para também dar uma transitada. E o Natal? Com tudo isso, qual é a expectativa para o Natal? Natal a gente está fazendo uma campanha muito bonita, né? O Brilha Porto Alegre, ele visa que as pessoas transitem também e que acabam hoje o consumo, as pessoas vão direto para Gramado, não consomem nenhum pastel aqui, né, na nossa cidade. Então a gente está visando com isso, num grande evento no Parcão, reter um pouco, que o público passe, vá olhar as luzes daqui. Não é o caso de resgatar os natais de bairros. Eu lembro do Natal da Tristeza, porque eu sou morador da Zona Sul. Quem puxava isso era a Câmara de Vereadores, CDL e outras entidades de bairros. Isso. E movimentava bastante. Natal Fixade, lembra que tinha também uma rua bem iluminada? Que as Aí pessoas... vinha a Orquestra do Zafre, tocava na Praça Central da Tristeza, tinha Papai Noel, e o comércio girava em torno daquilo. E afastar essa ideia de Natal da crise, né? Porque senão daqui a pouco vai virar Natal da crise. O Brilha tem todo esse viés, né? Inclusive, as sociedades que estão organizadas de bairro, o Sinda, o CDL e o Sind Lojas estão ajudando porque está cada um cada vez pensando mais no seu umbigo, né? Provavelmente na Tristeza, não sei se é o caso, existia naquela época pessoas mais determinadas a fazer isso. Não estou nem... Pode mais atuantes até, mais né? atuantes. É o perfil. É o perfil. E está tão difícil de tu olhar para o próximo quando tu está tu não está organizado, né? Tu está em momento de desequilíbrio. Então, isso que a gente precisa que os bairros se organizem, façam isso, e a gente está disposto a ajudar e até, de alguma maneira, contribuir economicamente para que os bairros fiquem bacanas nesse Natal. Essa promoção, essa campanha, vai ter a participação, digamos, compartilhada de grandes lojas, que de repente entram no mesmo ritmo, no mesmo clima da campanha da CDL. Né? Sim, sim. Isso, digamos, está organizado? Sim, não vou citar para evitar, mas a campanha ela tem no guarda-chuva grandes empresas, né, que atuam no varejo, que estão ajudando a dar dinâmica. Na verdade, essa edição do Brilha é a 3ª edição. A gente, no primeiro ano, a gente tentou premiar para que a cidade se iluminasse, aquela casa mais iluminada ganhava uma passagem para Paris. A escola mais iluminada, então tinham 3 passagens para Paris com acompanhante, não resultou em nada, as pessoas não iluminaram. Eu estou falando não só da campanha do Natal, mas essa campanha Reage a Reage. Do Reage, sim. Exatamente, né? isso, ou seja, não uma tem, campanha essa de uma grande rede de eletrodomésticos. Ela aproveita, digamos, a oportunidade e se engaja. Sim, mas ela vai fazer isso daí sob a sua... Não está no guarda-chuva da campanha. Não tem nada de comércio explícito na campanha. Daí cada varejista tem que enxergar nisso uma oportunidade, já que
vai ter muita veiculação, muita mídia, de usar aqui estamos reagindo e lhe oferecendo isso. Isso que eu queria lhe perguntar, exatamente. Esperamos que o varejo utilize esse momento para fazer campanhas. Ou seja, é uma oportunidade que o guarda-chuva do Reage RS vai dar para todo o comércio se mobilizar e usar a criatividade. Exatamente, para o comércio e para o serviço, né? Também para hotéis, bares e restaurantes. Agora, tu és um empresário jovem, bem-sucedido, trabalha com o público jovem da Trópico. Qual é a tua percepção sobre o poder público hoje? Tu que és um gestor. Infelizmente, aí o poder público, ele aumentou de tamanho, né? Eu acho que o poder público ele deveria se concentrar no essencial. Acho que ele é um obeso mórbido, assim, né? Ele tem que diminuir de tamanho efetivamente, né? Para ser um pouquinho mais ágil, para conseguir pelo menos caminhar. Ele estaria mais atrapalhando do que ajudando hoje? Sem dúvida, né? O achaque social através dos tributos, das tarifas e principalmente de uma burocracia que se vê até no registro de uma ocorrência, ele é total, né? A gente vê a dificuldade que tem um Estado de talvez terminar com algumas coisas que não sejam atividade fim pelas próprias corporações. A gente vive um problema de corporativite, né? Uma inflamação das corporações que não conseguem enxergar também o todo, né? Acabam pensando só no seu. Então o Estado é fruto de uma sucessão de desgovernos ou de governos com interesses que sempre são seccionários e não do todo. Então a gente tem hoje um Estado que não consegue prover a educação, a segurança e a saúde, que deveriam ser os 3 pontos principais que uma sociedade precisa. Então a visão que o poder público, se ele não atrapalhasse, já estaria bom. Hoje o empresariado tem um distanciamento do político. E vê bem, eu não estou fazendo nenhuma crítica, eu acho que os cortes que o governo Sartori fez são absolutamente importantes e que outros governos não tiveram coragem de fazer. Isso é uma coisa maravilhosa. Ao mesmo tempo, ele não está conseguindo lidar com o assunto, como deveria, na nossa opinião, que pode até estar equivocada, o assunto da segurança pública poderia estar sendo de forma mais efetiva enfrentado dentro do nosso Estado. Então, o poder público regional, a gente tem essa situação, e nacional, a gente vê também uma situação de um gigantismo. Uma letargia. Que tem interesse, a gente vê aí quais são os interesses de um Estado enorme, né? A que interesses eles se servem, e que a gente entende que deveria ser menor. Agora, os impostos são sempre penosos para a população, ninguém gosta de pagar imposto, mas são necessários. É como um poder público tem como gerir, né, o seu Estado, através da educação, justamente saúde e segurança. Vocês falam, inclusive, isso no Reage RS, né? Que justamente o fomento ao comércio e aos serviços vai trazer os impostos. Exatamente, porque não adianta tu ampliar a alíquota. Não para tudo, para a máquina toda. Exatamente, tu aumenta a alíquota, mas aumentou de 17 para 18. Daqui a pouco arrecada menos até. Menos, é o que vai acontecer. Algo que chama curva de Libres. Onde que vai acontecer efetivamente isso, que vai aumentar? No combustível e na energia elétrica, na telecomunicação, porque daí é um negócio mais, né, e aumentou muito. Então ali eles vão sentir um incremento de arrecadação, mas do consumo é provável que tenha decréscimo se o Reage ou outras iniciativas como essa não gerarem mais consumo e distribuição de renda. Experiências municipais, o Sítio de Canoas, agora mesmo em Bento Gonçalves também, o prefeito encaminhou um projeto de lei para íamos reduzir, até eliminar impostos de quem queira investir em Bento Gonçalves. Ou seja, é a curva de Laffer, né? Que a gente conhece profundamente, e Santa Catarina tem utilizado, mas é muito difícil, é muito fácil falar isso, né? Pega, assume tu, né, Osíris, amanhã é o governo do Estado. Pô, mas tu tem esse tamanho desse problema para resolver. E aí tu tenta mexer. Tem as corporações para sustentar. Como é que tu mexe nisso, né? Olha a carga que tu tem de nativos. Então a gente tem consciência que o governo tem para enfrentar é muito importante. O que ele está fazendo de redução também é. Talvez não aumentar tributo e gerar um incremento de consumo fosse o melhor a ser feito agora. É isso que as entidades empresariais sustentam, né? Mas agora que foi feito, vamos parar de chorar e vamos tentar fazer com que, né, sacuda a poeira e a gente volte a ver o Estado crescer. Ele não precisa ser renovado daqui a 3 anos, né? E o problema sempre é a contrapartida do serviço, né? Esse é o problema. A carga, ela não é proporcional à qualidade do serviço. Ninguém se insurge a pagar essa carga tributária que a gente tem se a gente pudesse sair, né, com tranquilidade na rua, se a gente pudesse todos, né, a gente tivesse segurança, a gente tivesse saúde e a gente tivesse educação, a gente não se importaria de pagar essa carga. Presidente CDL, Gustavo Schifino, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo?
Eu acho que diminuir o tamanho do Estado, acho que esse é uma coisa importante, né? Dar mais espaço para as iniciativas privadas, porque essas geram o tributo para o próprio Estado. Então, acho que para o grande dar certo, a gente tem que efetivamente diminuir o tamanho do Estado e ele focar nas coisas que são de interesse. Por outro lado, a gente tem que afogar de vez por todas o caranguejo, né? Eu acho que no Rio Grande do Sul, às vezes parece bonito a pessoa falar mal de quem vai bem ou efetivamente reproduzir com intensidade aquilo que foi mal. Eu acho que isso é um papel que é meu, que é teu, é de cada um, é na nossa, a gente é líder. É proibido que o outro dê certo. Problema Eu cultural posso dar nosso. certo. Então é mais de um caranguejo. São vários. Problema cultural nosso. Então, acho que tem essa coisa de a gente reconhecer que o Estado tem que ser menor, e isso vai deixar ele mais eficaz e mais eficiente, e a gente ter cada um fazendo o papel de olhar, né, quando fala dois gaúchos se encontram, ele te oferece um negócio, pergunta, quanto é que tu vai ganhar com isso? Ele está preocupado quanto é que o cara que está propondo vai ganhar, e não efetivamente quanto os dois vão ganhar, ou quanto ele vai ganhar. E já em outros lugares do Brasil a gente vê uma... Eu acho que isso precisaria para dar certo. Presidente Cideli Gustavo Schifino, obrigado pela presença aqui no Rio Grande que dá certo. Conte com os microfones aqui da Bandeirantes, também no Reage RS. Eu agradeço muito, né, Osíris, Afonso, Renato. O que a Band está fazendo por esse movimento é algo absolutamente incrível, né? A gente teve no presidente, no Leonardo Meneghetti, quando viu essa campanha, ele disse, isso a gente precisa muito disso. Então é importante ter um grupo como o Grupo Bandeirantes, com essa percepção de mundo que vai realmente transformar as coisas. Então a gente está encantado, né? As entidades que estão liderando esse movimento estão encantadas com o apoio. É mais uma pauta positiva que vai nos ajudar a virar essa espiral, né? Negativa que estamos vivendo. Com certeza. Obrigado, presidente. Obrigado, Renato Martins, o Afonso Ritter. O Rio Grande que dá certo volta no próximo sábado. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Até lá, uma boa noite e um ótimo final de semana.